Olha, tem uma coisa que a gente usa todo santo dia, a eletricidade. E a verdade é que quase tudo que aprendemos sobre como ela funciona tá errado. A história real de como a energia chega até a sua casa é assim muito mais maluca e fascinante do que qualquer aula de física. Para a gente começar a entender isso, vamos fazer um experimento mental. Imagina só essa situação. Um circuito elétrico com um fio gigantesco, com 300 mil quilômetros de comprimento. Só que o interruptor e a lâmpada estão um do lado do outro, a só 1 metro de distância. A pergunta é, quando a gente aperta o interruptor, em quanto tempo a lâmpada acende? Pensa aí. A resposta para isso ela já vira a chave de tudo que a gente achava que sabia. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa falar daquela ideia que, olha, quase todo mundo aprendeu na escola. É uma historinha simples, fácil de imaginar e que está completamente errada. Chegou a hora de botar essa mentira chocante na mesa. Sabe aquela analogia clássica? Que a energia elétrica é como água num cano. A usina seria a caixa d'água bombeando os elétrons pelo fio e esses elétrons chegam lá na sua torradeira para entregar a energia. Parece que faz todo sentido, né? É super fácil de visualizar, é uma história ótima. Só tem um probleminha, ela não é verdade. E é aqui que a coisa começa a desmoronar. Pensa comigo, na corrente alternada, que é a que a gente usa em casa, os elétrons mal saem do lugar. Eles ficam só vibrando, indo e voltando. Outra coisa, o fio não é contínuo da usina até a sua tomada. No meio do caminho tem transformadores, com vãos, com espaços físicos. E se a corrente vai e volta, por que a energia só vai numa direção? Da usina para cá. Pois é, essa história da água no cano, ela simplesmente não fecha a conta. Então, o X da questão é esse aqui. A grande mentira é essa ideia de que cada elétron é um mini caminhãozinho entregando um pacote de energia. A energia, na verdade, não está dentro do elétron, do jeito que a gente imagina. E para entender onde ela está de verdade, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo e seguir umas pistas. Nossa investigação começa lá no século XIX. E tudo começou com uma observação quase por acaso, que acabou mudando o mundo. Foi o simples movimento da agulha de uma bússola que revelou a primeira grande pista, uma conexão profunda entre duas forças que até então pareciam não ter nada a ver uma com a outra. Foi tipo uma corrida de revezamento de gênios. O Ørsted deu a largada mostrando que uma corrente elétrica criava um campo magnético. Aí o Faraday pegou esse bastão e correu para o outro lado, provando que um campo magnético podia criar uma corrente elétrica. E para fechar com chave de ouro, veio o Maxwell e cruzou a linha de chegada, unindo tudo numa teoria só. Uma coisa linda. O começo de tudo foi esse. O Ørsted notou que toda vez que ele passava uma corrente elétrica por um fio, a agulha de uma bússola ali perto se mexia. Isso, pela primeira vez na história, provou que eletricidade e magnetismo não eram coisas separadas. De algum jeito, eles estavam se comunicando. E o mais legal é que não era um movimento qualquer, aleatório. O campo magnético que a corrente criava tinha uma forma, uma direção bem definida que dava para prever. E isso levou a uma das regrinhas mais famosas e úteis da física. E aqui está ela, a famosa regra da mão direita. É genial de tão simples. Pega a sua mão direita, se o dedão aponta na direção da corrente, os seus outros dedos, quando você fecha a mão, mostram exatamente a direção do campo magnético girando em volta do fio. É uma regra super simples, mas que descreve um jeito fundamental de como o universo funciona. Beleza. O Ørsted provou que eletricidade cria magnetismo. A pergunta óbvia que veio depois foi, e o contrário, será que rola? Será que um ímã consegue de algum jeito criar uma corrente elétrica num fio? E a resposta foi um gigantesco sim, mas com um detalhe importantíssimo. O Michael Faraday descobriu que não era o ímã em si que criava a eletricidade, era a mudança no campo magnético. Um ímã parado ali do lado do fio não faz nada. Agora, um ímã se movendo, isso sim gera eletricidade. E o nome desse fenômeno é indução eletromagnética. E tem duas leis que mandam nesse pedaço. A lei de Faraday diz o quanto, ou seja, quanto mais rápido o campo magnético muda, maior a voltagem que a gente consegue gerar. Já a lei de Lenz, ela diz a direção. É como se a natureza fosse meio teimosa. A corrente elétrica que é criada sempre vai tentar lutar contra a mudança que é gerada. Eu gosto de pensar na lei de Lenz como a lei do deixa quieto do universo. Se a gente tenta aumentar o campo magnético perto de um fio, ele cria uma corrente para empurrar esse campo para longe. Se a gente tenta diminuir, ele cria uma corrente para puxar de volta. O sistema sempre tenta resistir à mudança. Pronto, agora a gente tem todas as peças do quebra-cabeça.
A gente já sabe que campos elétricos e magnéticos são unha e carne. Então vamos voltar lá para o nosso problema inicial do fio gigante e usar tudo isso para finalmente encontrar a resposta de verdade. E aqui vem a grande revelação, o ponto central de tudo isso. A energia elétrica não viaja por dentro do fio. Ela viaja pelo espaço, ao redor do fio. Pensa nisso, a energia é transportada pelos campos elétricos e magnéticos que existem fora do metal. Os fios são só guias. Eles mostram o caminho para o campo, mas não são o cano. E isso não é só uma ideia, não. A prova matemática veio de um cara chamado John Henry Poynting. Ele criou uma equação, o vetor de Poynting, que é basicamente um GPS da energia. Ele mostra exatamente para onde a energia eletromagnética está fluindo. E adivinha? A seta não aponta para dentro do fio, ela aponta para o espaço em volta dele. Olha só essa imagem, ela mostra tudo direitinho. A bateria cria um campo elétrico, que vai do polo positivo para o negativo. A corrente que começa a passar nos fios cria um campo magnético em círculos em volta deles. E o vetor de Poynting, o fluxo de energia, mostra o quê? Que a energia sai da bateria, viaja pelo espaço do lado dos fios e aí sim mergulha para dentro da lâmpada vindo de todas as direções. A energia viaja pelos campos. É incrível. E é isso que resolve o nosso mistério do começo. A gente não precisa esperar um elétron viajar a 300 mil quilômetros. A única coisa que precisa acontecer é o campo eletromagnético viajar aquele 1 metrinho de distância entre o interruptor e a lâmpada. E esses campos, eles se movem numa velocidade absurda. A resposta, então, é praticamente na hora. O sinal, a energia que é transportada pelo campo, leva só uns 3,3 nanosegundos para viajar esse 1 metro. É um piscar de olhos, só que muito, muito mais rápido. O resto do fio, naquele primeiro instante, nem importa. E olha, isso não é só uma curiosidade de livro de física, não. Esse princípio, essa ideia de que a energia viaja por campos invisíveis, é a base de quase toda a tecnologia que a gente usa hoje. Pode pensar aí, motores elétricos, geradores, os exames de ressonância magnética nos hospitais, até as telecomunicações, rádio, TV, internet, tudo isso só existe por causa dessa dança perfeita entre eletricidade e magnetismo. A interação desses campos é o que faz o nosso mundo moderno girar. Vamos pegar o exemplo de uma usina hidrelétrica. A força da água caindo gira uma turbina gigante, e essa turbina gira ímãs enormes perto de bobinas de fio. Esse movimento todo, essa mudança constante no campo magnético, é a lei de Faraday em ação, criando uma corrente elétrica absurda. A energia do movimento da água é transformada em energia nos campos eletromagnéticos, prontinha para viajar pelo espaço e chegar até nós. É a indução eletromagnética numa escala que é difícil até de imaginar. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se a energia que move o nosso mundo inteiro viaja pelo espaço vazio e não dentro de um fio de metal, o que mais a gente não está enxergando? Isso mostra que existe todo um universo invisível ao nosso redor, uma rede de campos e forças que rege tudo. O que mais será que está aí, bem na nossa frente, e a gente nem percebe? Fica aí a reflexão. Valeu pela atenção.